estarmos aqui mais uma vez na Tua presença, Pai, pedindo a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai. Que o Senhor venha perdoar, Pai, as nossas iniquidades, nossas debilidades, nossas fraquezas, Pai. Que nenhuma delas venha impedir, Pai, o Senhor operar em nossas vidas, ó Deus. O Senhor ouvir, Pai, o nosso clamor, ouvir as nossas orações, as nossas petições, ó Pai. Que o Senhor possa, Pai, ajudar, Pai, aqueles irmãos que não puderam estar aqui nesta noite, Pai. O Senhor conhece a condição de cada um. Nós estamos vivendo, Pai, nos últimos dias, ó Pai. E Satanás está fazendo de tudo, Pai, para tragar, Pai, um aqui, outro ali. Que nós possamos, ó Pai, ser mais vigilantes, ó Deus. Ajude-nos, ó Pai. Que o Senhor possa, Pai, capacitar cada um de nós, ó Pai, para que cada um de nós possamos, ó Pai, antes de acontecer o perigo, que nós possamos, ó Pai, se alientar e ver aonde que o diabo está armando a cilada, Pai, para que nós possamos desviar do mal, Pai. Nos ajude. Que nós possamos, ó Pai, ter sabedoria para tudo que a gente for nos fazer, Pai, seja em casa, seja no trabalho, na escola, na rua, onde nós estivermos, ó Pai. Que nós possamos estar apercebidos, ó Pai, e reconhecer o inimigo, Pai, nas suas astutas ciladas. É no nome de Jesus Cristo que nós, ó Pai, agradecemos por mais um período, Pai, pequeno período de oração. Que o Senhor venha falar grandemente em nossos corações, ó Pai, através do ministro. Que o Senhor possa libertar aqueles que estão presos, ó Pai, em alguma prisão circunstancial, seja tanto física como espiritual. Que o Senhor venha libertar, Pai. Que o Senhor possa abrir a porta do emprego para aqueles que estão desempregados. Que o Senhor possa curar aqueles que estão enfermos, ó Pai. Nós entregamos em Tuas mãos, ó Pai, todas as coisas, ó Pai. Porque nós sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo Seu decreto. Então, nós sabemos que tudo é para o nosso bem, Pai. É para um crescimento espiritual, até mesmo um crescimento físico, profissional. Mas tudo é para o nosso bem, Pai. Que nós possamos, ó Pai, estar tendo com isso. Antes de nós reclamarmos de qualquer coisa, temos que lembrar que tudo é para o nosso bem. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Amém, Jesus, amém. A minha vida é do Mestre. Creio que a sua também é do Mestre. Amém? Vai estar na tela? Vai estar na tela. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Quem não cantou, cante. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora, pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre. Cante vocês.
perceber o quanto Deus me ama. Só Deus e eu agora. Meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. Amém? Que nossa vida possa ser do mestre, realmente do mestre, né? Se nossa vida é do mestre, nós temos que fazer o que o mestre manda fazer, né? Obedecer a palavra de Deus. Amém? Amém. Jerusalém. Jerusalém. Lugar feliz, lugar de gozo eternal. Quer pegar de novo, irmão Gabriel? Lugar feliz, lugar de gozo eternal. Jerusalém celestial, meu doce e eterno lar, em um novo céu, uma nova terra além, em um novo e eterno lar vou morar. Jerusalém, cidade de Deus, breve vem e eu viverei com Jesus. Tem um novo céu, tem um novo céu, uma nova terra além, em um novo e eterno lar vou morar. Jerusalém, cidade de Deus, breve vem que eu viverei com Jesus. Amém? Na próxima vai ficar melhor, se Deus quiser. Amém? Vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas. O próximo louvor é Segue a Cristo. Vocês conhecem já, ele é um hino mais animado. É bem simples, mas um hino animado.
Isso aqui nós vamos cantar batendo palma, é animado. Eu quero ver todo mundo cantando, hein? Amém? Vamos adorar o Senhor. 50% do culto é adoração, irmãos. Amém? Se a gente colocar fogo na corcova aqui, quando o pastor entrar, já tem fogo aqui no altar já. Para ele trazer mais fogo para nós aqui. Amém? É tão bom aceitar a Cristo. Na palma da mão assim. E cantar para sempre seu louvor. Da minha vida só a Ele, e sempre confiar no seu amor. Oh, segue a Cristo. Oh, segue sim. Oh, segue a Cristo. Oh, segue sim. É tão simples aceitar a Cristo. Ele é o Salvador, eu posso crer. Pense bem, não fique aí sem Deus. Pode te ajudar no dia seu. Quem não cantou, cante, segue a Cristo. Oh, segue a Cristo. Oh, segue sim. Oh, segue a Cristo. Oh, segue sim. Só vocês, segue a Cristo. Oh, segue a Cristo. Só vocês. Ei, graças a Deus, graças a Deus. Você está feliz? Amém. Ei, coisa boa, né? Que coisa boa. Hoje à noite nós vamos falar um pouquinho da palavra de Deus sobre um tema muito bom, né? Quem gosta de prêmio aí, levanta a mão. Quem gosta de prêmio? Tem muita gente que gosta de prêmio, não? Eu gosto de prêmio. Eu gosto de prêmio. Quem é que não gosta de prêmio? Fala para mim, né? Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o prêmio da salvação. Meu amigo, eu vou te falar, todo mundo gosta do prêmio natural, mas parece que o prêmio da salvação não tem muito entusiasmo para ganhar ele, para buscar ele. E aí nós vamos ler 1 Coríntios 9. E cadê o hino da irmã Raquel? Não deu certo? Ah, então vamos no final, pode ser? A gente... Pode ser? Então tá bom, né? No final a irmã canta esse hino, que eu estava esperando e acabou não saindo, né? Mas, olha, nessa madrugada eu estava assim, acordei e orando, pedindo a Deus algo, e veio forte essa escritura no meu coração, né? Veio muito forte, meu Deus! E veio algo, hoje eu dormi bem, viu? Tem dia que você dorme bem, né? Hoje eu acordei, era quase meio-dia, só para vocês entenderem, mas também fui dormir, acho que quase 4 horas da manhã, né? Uma grande batalha ontem, né? Uma grande batalha, né? E nessa grande batalha
Graças a Deus, né? Graças a Deus. Como sempre nas batalhas, Cristo é vitorioso. Amém? Cristo é vitorioso. Como em todas as batalhas, Cristo é vitorioso. Às vezes a gente não entende, não compreende, né, algumas batalhas e também alguns soldados que Deus coloca na batalha, né? A gente olha um quadro e naquele quadro vê pessoas e aos olhos naturais você vê, essa pessoa não era para estar aqui, essa pessoa não era para estar aqui. Uma vez o irmão Branda teve uma visão e naquela visão ele via aquela mulher ser curada. Só que ele chegou lá naquela casa e aí de repente ele orou tudo e não deu certo, não deu nada certo, não aconteceu o milagre. Mas Deus tinha mostrado para ele na visão. Aí ele estava saindo e logo chegou um irmão. Quando ele chegou no irmão, ele lembrou da visão. Não, esse irmão estava no quadro. Esse irmão estava no quadro. Esse irmão estava na visão. Olha que coisa tremenda. Não, esse irmão estava no quadro. E de repente, aí ele, mas irmão, você já está indo embora? Ele já orou? Sim, já orei, mas não aconteceu o milagre. Porque aquele irmão tinha que estar no quadro. Ô irmão, mas vamos voltar aqui um pouquinho. E aí ele lembrou da visão. Ah, esse irmão estava no quadro. E que quando de repente ele lembrou, mas também tinha uma senhora, uma anciã de cachecol, assim. E aí o quadro começou a ser formado. Por isso eu tive essa experiência ontem, meditando. Gente, quando Deus forma um quadro, não vem me dizer que aquela pessoa não está, que aquela pessoa não devia estar. Por que aquela outra pessoa saiu correndo com um prato na mão, com batata frita no prato, correndo para entrar dentro do carro, para ir? Meu Deus, eu passei um quadro ontem. Essa pessoa tinha que estar no quadro, porque Deus usou essa pessoa para... Meu Deus, foi algo assim que a gente não pode, tem que falar por parábolas, mas a lição é o seguinte: tem pessoas que têm que estar no quadro e tem pessoas que têm que sair do quadro. Enquanto não sair do quadro, Deus não age. Que tem casos, irmãos, que, meu Deus, é algo assim muito... Mas, vamos nos colocar em pé para nós lermos a Sagrada Escritura. 1 Coríntios 9, que nós vamos falar de prêmio, né? Prêmio, todo mundo gosta de prêmio. Todo mundo gosta de prêmio, mas nós vamos falar desse prêmio aqui de uma maneira diferente, viu? Uma maneira bem diferente, né? Vamos ler a partir do versículo 16, 1 Coríntios 9, versículo 16. Nós vamos falar um pouquinho desse prêmio. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Então nós vamos aprender aqui, já na Escritura, e não somente para os líderes, né? Tem um prêmio para anunciar o Evangelho, mas é para toda a igreja. Olha lá. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Olha, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Olha que quem faz de boa mente, com o coração, tem prêmio, mas quem faz assim, não com muita vontade, apenas só é confiado a você isso. Logo, que prêmio tenho? Então, todo mundo quer ter prêmio, né? Aí Paulo diz, mas que prêmio tenho? Que evangelizando proponho de graça o Evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no Evangelho.
Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós, os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Vamos falar um pouquinho disso aqui, né? Olha o que é o atleta, o jogador, né? Ele se abstém, pessoas em suas profissões se abstêm de muitas coisas para alcançar algo natural, uma coroa corruptível. Agora nós, um incorruptível. Pois eu assim corro não com a corrida incerta. Isso aqui é muito bom, nós temos que entender bem isso. Assim combato, não como combatendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando a outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Vamos orar. Ó Deus soberano, Pai bendito, nós agradecemos pela leitura da Tua maravilhosa, gloriosa palavra, Pai. O apóstolo São Paulo está trazendo para nós uma metáfora, mostrando para nós, Senhor, uma analogia, trazendo, Senhor, para os nossos dias de hoje, Senhor. O que seria, Pai amado, ser um vencedor, combater, lutar, para receber o prêmio, uma coroa da justiça, a vida eterna, bem, Senhor, que estão reservados para nós, que o olho nunca viu, os ouvidos nunca ouviram dessas grandezas que estão reservadas para nós, e nem tampouco ainda subiu aos nossos corações. É tudo e muito mais que está reservado para a Tua igreja, Pai. E nesta noite, Senhor, nós queremos aplicar os nossos corações, estarmos atentos ao que o Senhor quer nos ensinar nesta noite, para que nós possamos estar preparados para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém. Assentai-vos. Meu Deus, é tão sublime as Escrituras que a gente... Filipenses 3,14, o apóstolo São Paulo diz: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. Qual o problema do homem que se acha sábio a si mesmo? Qual é o problema do homem que se acha sábio a si mesmo? O problema do homem que se acha sábio a si mesmo é que ele acha que ele sabe tudo e que ele nunca vai aprender mais nada. Quando ele acha que ele não precisa aprender mais nada, ele está cheio de soberba e nada de sabedoria.
ele está com muita soberba e pouca sabedoria, porque o verdadeiro sábio é aquele que se faz que não sabe nada, e de tudo ele tira um proveito, de tudo ele tira um proveito. Este é o verdadeiro sábio, é aquele que de tudo ele tira uma lição e um proveito. Quando ele acha que ele sabe tudo, a soberba, ele está cheio, ele está inflado de tanta soberba e tanto orgulho, que ele acha que não vai ter nada para ele, que ele já sabe tudo, ele é um tremendo Laodiceano. Nós vamos aqui pegando passo a passo, e por isso que eu faço de boamente terei prêmio, mas se de má vontade apenas uma dispensação. Meu Deus, olha, eu faço de boamente, eu terei prêmio. Você vai ver em Mateus 19, 27, o homem, ele por si, ele sempre está querendo algo em troca. Você pega o apóstolo São Paulo, né, nos ensinando aqui, antes, no começo desse capítulo, sobre a liberdade, né, e os direitos dos apóstolos, e ele requerendo os direitos que ele merecia como apóstolo. Isso é algo tão tremendo, que nós vamos chegar aqui em um ponto que, por que valorizar os cultos? Por que valorizar em via igreja? Deus está treinando a sua igreja para o teste final. Deus está nos treinando, e se você falta um culto, te vai faltar instrução para alguma hora ou provação da sua vida que você vai passar, se você negligenciar um treinamento. Por que tem que vir à igreja? Por que tem que ser na igreja? Porque é na igreja que Deus treina o seu povo. Um time de futebol, ele não vai treinar em qualquer campo, ele tem um lugar de concentração. Quando a seleção brasileira está para ir para a Copa do Mundo, eles vão para um lugar de concentração, e ali eles se afastam de toda a civilização. É um local próprio de concentração. E quando a igreja começa a se preparar para o grande combate, para a grande batalha, ela começa a jejuar, ela começa a orar, ela começa a ter comunhão, ela começa a estar na presença de Deus, porque sabe que vai vir batalhas. Mas é na igreja que Deus fala com você e te prepara para as batalhas. Então a gente vê que o homem, ele sempre quer um prêmio. E Pedro falou: Senhor, nós deixamos tudo. Deixamos casa, deixamos esposa, deixamos tudo para te servir. Nós vamos ganhar o quê? Até terra nós deixamos. Deixei até meu barco, deixei tudo. Aí Jesus vem e conforta ele. Nenhum daqueles que deixaram tudo isso vai receber 100 vezes. A multiplicação de Deus, ela é tão tremenda, mas a gente vai ver aqui, que muitos querem somente os prêmios naturais. Quando o apóstolo São Paulo está escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, ele vai dizer do trono de Cristo, o tribunal de Cristo, que vai ser no céu, muitos não vão ter galardões lá, sabe por quê? Porque os galardões deles, eles só quiseram aqui na terra. Eles só quiseram o quê? Eles quiseram a palha, quiseram o feno, quiseram a madeira. São recompensas, prêmios que são vistos pelos homens. Mas as que é oculto, que estão debaixo da terra, que é o ouro, que é a prata, que é as pedras preciosas, que não estão ocultas aos olhos dos homens, poucos querem esse prêmio, porque eles querem ser promovidos, querem visualizações, querem que seus nomes
sejam grandes diante dos homens. Os verdadeiros prêmios, poucos querem. Mas a gente vai ver aqui, ó. Então, porque sendo livre para com todo, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Jesus diz em Mateus 20, verso 28, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Então, um dos maiores prêmios dos cristãos é servir, e é o que menos os cristãos estão fazendo, e é o maior prêmio, é servir. É uma luta para fazer algo para alguém. Eu nunca vi igual, meus amigos. Que coisa difícil é fazer algo para alguém, e é um dos maiores prêmios, ao ponto de Mateus 25, pessoas ganharem a salvação inconscientemente, porque fizeram algo para alguém. Fizeram algo para alguém. É difícil dar uma carona. Imagine o resto, hein? Se uma carona a pessoa dificulta dar para um filho de Deus, imagine o resto. Falando de coisas pequenas, imagina o resto. Então, aí ele vai falando, né? Fiz-me judeu para ganhar os judeus, fiz-me como fraco para ganhar os fracos, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Todos os meios. Meu Deus. Mas aí, não, assim não pode, assim não pode. A Bíblia é clara, é todos os meios para salvar alguém. Mas salvar alguém é só salvar no sentido de vida eterna? Não. Uma enfermidade é salvação. Você tirar uma pessoa de uma situação é salvação. Existem vários meios de salvação. Salvar uma pessoa em várias situações, mas Paulo está nos ensinando, fiz de tudo por todos os meios chegar a salvar alguns. Mas hoje parece que o evangelho virou um evangelho egocêntrico, só pensa em si. É o evangelho das nações ímpias, jebuseus, fariseus, tudo eu, é as 6 nações do eu, é os 6 egos do homem do eu, por isso que é 6, porque o número do homem é 6. Mas, e eu faço isso por causa do evangelho. Agora olha aqui, ó, para ser também participante dele, participar do evangelho. A gente quase não vê a pessoa que quer participar, compartilhar do evangelho. Paulo está dizendo aqui, meu Deus, eu faço por causa do evangelho para ser também participante. Se você não for participante do evangelho, como você pode dizer que é cristão se você não compartilha, você não interage, você não se envolve? Já pensou um jogador não se envolver com os outros jogadores? Ele querer só ele driblar todo mundo até o goleiro? Ele não vai conseguir nunca fazer nada. Ele tem que interagir, ele tem que compartilhar. Mas tem que haver característica de cristão em nós. Estamos fugindo das características cristãs. Qual é a característica cristã? São os frutos de um cristão. Cadê o amor? Cadê a virtude? Cadê o poder? Se proclamamos ser a noiva de Cristo, cadê os gols? Cadê os milagres? Cadê as maravilhas? Cadê a unção? Cadê? Por que não estamos sendo participantes do poder do Evangelho? Porque o Evangelho é poder para a salvação.
E Paulo disse: eu não prego o evangelho somente de sublimidades de palavra, mas no poder de Deus. Então, eu faço por causa do evangelho para ser participante. Quer dizer, eu tenho que me manifestar, participar dos treinos, dos cultos, da oração, do jejum, da consagração, da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Agora, se a gente não se envolver como um soldado do exército cristão, vai ficar difícil. Não sabeis vós, os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Então, a gente vê, olha que coisa tremenda no natural, para vocês terem ideia. Somente uma Copa do Mundo, a Argentina, na última Copa que eles ganharam, 2022, eles levaram 42 milhões. Você acha que esses países vão para a Copa só para ter enorme? É muito dinheiro. 42 milhões. Ao total, somente uma Copa da Europa, 80 milhões de vitória nas classificações dos times vão ganhando. Só para vocês terem ideia. Campeonato de Fórmula 1, 1 bilhão por temporada. 1 bilhão por temporada. As equipes Mercedes, a Renault, todos eles recebem centenas de milhões só para estarem ali. Se você pega esse negócio de golfe, as premiações chegam a mais de 25 milhões. Paulo está dizendo, não é? Todos correm no estádio, mas só um leva o prêmio. Então, é só um que vai, só um time, só uma pessoa e assim sucessivamente. Você vê os torneios, né? PGA Tour, eles têm mais de 4 milhões. O US Open, quer dizer, o US Open é tênis. São um dos esportes mais nobres. Todos, você não vai ver um tenista pobre. Todos são milionários. Mas eles já são milionários, mas por que eles estão lá no tênis clube? Eles querem o quê? Eles querem isso aqui, ó. Eles querem mais 3 milhões por cada campeonato que ganha. Então, e chegam a ultrapassar mais de 50 milhões o torneio de tênis. Só para vocês terem uma ideia. Aí você vê as lutas, meu Deus, só as lutas, só um lutador, o tal de Floyd Mayweather, ele ganhou 100 milhões em uma única luta. Única luta. Olha aqui, para vocês verem que coisa. Aí tem o José aí, ó, ganhava dinheiro jogando. E esse Ford Company também, que é negócio de jogo digital, mais de 40 milhões de premiação somente esse negócio de videogames. É ou não é, José? Você já viu? É ou não é? Só de joguinho. Então, o mundo gira em torno, eles querem prêmio. Agora, e a igreja? Os prêmios, meu Deus, que as escrituras nos promete. Parece que o profeta diz assim, ó, a igreja pouco está fazendo caso das coisas eternas. O profeta que diz, não é verdade? A gente não vê isso? Estão menosprezando as coisas eternas. Por quê? Por isso que está no fracasso que estamos. Não vemos o poder manifestado. Por quê? Porque nós não estamos verdadeiramente participando mesmo, ó, com a palavra, sabendo o que é o culto. Eu estou indo na igreja para quê? Para me ser treinado, para me ser orientado, para me ser
guiado o que fazer e como fazer. Veja lá o técnico. Quem é o técnico da igreja? O Espírito Santo vai nos mostrando. E o técnico natural, o que faz? Fala ali o atacante, ó, faz assim, 3x4, mostra assim, faz dessa maneira. Tem o técnico no voleibol, tem um técnico em toda a área dos esportes. E agora a igreja? Paulo está trazendo, fazendo uma analogia conosco para o quê? Para nós nos disciplinar. Mostrando, olha, tem no natural, todos correm, levam um prêmio, mas olha, ó igreja. Aí ele vai lá para 1 Timóteo 4. Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé, mas sei que o justo juiz me dará uma coroa naquele dia, não somente para mim, mas para todos que amarem a sua vinda. Mas a vinda do Senhor parece que não tem muita expectação mais. Por quê? Estamos mais amando as coisas deste mundo, estamos mais presos às coisas deste mundo e não nas coisas celestiais. Olha aqui, ó. E tendo todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, e nós, porém, quer dizer, gente, se no natural, uma modelo, se abstém de comer, se abstém de muita coisa para manter aquele corpo franzino, porque ela tem que desfilar na passarela. Um jogador de futebol, você já viu jogador de futebol gordão? Você já viu modelo gordão? Você já viu todos que praticam esporte gordão? Só se for aquela luta lá do, como é que é o? Só se for sumô, fora isso aí, meu amigo. Agora, se tem que se abster para você alcançar o prêmio, e nós, o que a Bíblia nos diz para nós nos abster de toda corrupção do mundo? Mas o lixo do mundo parece que está mais atrativo do que as recompensas eternas de Deus. É duro dizer isso, mas é uma verdade. Pois eu assim corro, meu Deus, não com a coisa incerta. Tudo é incerto, irmão. O amanhã, quem pode dizer o que é amanhã? Quem pode dizer que amanhã eu estarei na escola dominical? Quem pode dar certeza aqui? Amanhã eu estarei na escola dominical. Sabemos, irmão, somos mortais. Coração está batendo, na hora que você chegar em casa dormindo, você pode partir dormindo. Dormindo. Quantos partem dormindo? Mas, porém, eu assim corro, não com uma coisa incerta, assim combato, não como que combatendo ao ar. Nós não estamos combatendo ao ar. Nós sabemos quem somos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós estamos indo. O que está faltando é nós realmente estarmos em desespero na presença de Deus. Em desespero na presença de Deus. Nos abster das coisas deste mundo, das coisas que entristecem o nosso Deus. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha a ser de maneira nenhuma ser reprovado. Então, o que é subjugar? Você disciplinar, se autodisciplinar. Você tem que entender quem você é. Você tem que entender que é um filho, uma filha de Deus, e tem que se comportar como tal. Não tem demônio do inferno que vai se deparar diante da sua oração e diante somente da sua presença. Chegou o profeta Eliseu, ali, Elias, diante de dois reis, um era Acabe e outro era Jeosafá. Mas a conduta do rei Jeosafá estava se associando com a pessoa errada,
mas a personalidade dele tinha respeito diante de Deus. Aí disse Elias: olha, eu só estou aqui e vou falar porque estou respeitando a presença de Jeosafá. Meu amigo, o que é isso? Você acha que o inferno, os demônios, não vão respeitar a tua presença quando você está alinhado com a palavra? Vai, meu irmão, vai. Ele não faz o que quer, não. Ele não faz o que quer. Porque onde você chega no mercado, numa clínica, aonde você chega, os demônios começam a ficar agitados. Você pode ver que onde você chega, se você está alinhado com Deus, está na unção, está no Espírito, está em sintonia com Deus, quando você põe o pé, os demônios começam a se agitar nas pessoas. E uma palavra sua, irmã Isabel, uma palavra sua, de um filho e de uma filha de Deus, uma palavra, quando vier falar qualquer coisa que vai acontecer, acalma-te, filha, tudo dará certo. Deus está no controle. O inferno tem que bater em retirada, porque é uma palavra de um filho e uma filha de Deus. Nós temos que entender como que é a nossa batalha e com quem nós estamos batalhando. Esse prêmio é a autoridade que Deus dá. E lhes darei poder. Olha o que Jesus está dizendo. E lhes darei poder. Lucas 10. Amém. Para quê? Leia lá. Qual é a autoridade que você tem? O prêmio que você tem? Então a gente vê, a palavra prêmio, ela vem do grego brabion, que significa recompensa dada ao vencedor pela corrida ou pela vitória de algo. Paulo usava essa metáfora de uma corrida para mostrar a vida cristã no seu percurso da sua caminhada. É isso que Paulo está dizendo para nós, o nosso percurso, a nossa caminhada, a nossa batalha, a nossa luta, o nosso dia a dia, é como uma corrida, é uma batalha. Deus tem nos colocado aqui nessa terra para nós sermos vencedor. Por isso que você vai ver no livro de Apocalipse, ao que vencer, 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 ao que vencer. Porque é o que vencer. Nós estamos aqui, estamos em um treinamento, mas se uma pessoa não gosta de vir à igreja, não gosta de estar orientado por Deus, não gosta de ouvir os conselhos de Deus, como ele vai se preparar para a batalha? Se um soldado negligencia os treinamentos lá no quartel, como que ele vai se preparar para os bandidos na rua? Antes dele ir para a rua, antes dele ser um policial, ele fica um período no quartel sendo treinado, porque esse tempo que a igreja tem ouvido a palavra de Deus, é Deus treinando a igreja para o grande teste final. Amém. Meu Deus. Não é algo terreno, irmão, não é algo terreno. Mas eu vou voltar aqui, ó, que eu acabei passando por alto. Isso aqui é de muita relevância. Olha aqui, ó, o 18. Logo que prêmio tenho, que evangelizando proponha de graça. Agora vem, ó, de graça, o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder do evangelho. Quantos estão abusando do poder do Evangelho, usando o poder do Evangelho para enriquecimento próprio, tomando o dinheiro do povo, tendo muitos bens aqui na terra, mas Paulo está dando um conselho para não fazer, e esses homens estão fazendo o quê? Abusando do Evangelho, do poder do Evangelho. Deus opera, faz maravilha, Ele arrecada milhões para benefício próprio. Meu Deus, vivendo num mundo que valoriza prêmios,
Hoje o mundo está dessa maneira. Está valorizando prêmios, status, dinheiro, fama, mas o verdadeiro prêmio, que é a vida eterna, as recompensas eternas, são de menos prioridade na vida cristã, da igreja de Cristo. Menos prioridade. Você faz um monte de coisa o dia inteiro. O que menos faz é ler a Bíblia. O que menos faz é orar. O que menos faz é falar com Deus. Com isso, você está o quê? Sendo treinado para as batalhas espirituais? Não. As derrotas virão. As decepções virão. Os traumas virão. O prêmio é a motivação para quê? Para que nós permanecermos fiéis. Deus nos dá. Deus deixa cair. Você vai lá para o livro de Ruth. O que é que Boaz diz? Que é o tipo de Cristo. Deixa cair algumas espigas. Aí ele deixa vir alguma alegria. A gente conquista algo aqui, conquista algo ali. Para quê? Para nós permanecer fiel. Mas depois que nós conquistamos, o que é que a gente faz? Volta para a moinha de novo. Da queixa, da murmuração, das injúrias. É inacreditável. É inacreditável. Como a igreja sobe e do nada, é difícil subir, mas cair é como relâmpago. É difícil você alcançar o topo da glória, da vitória, mas para cair é muito rápido. Então, Paulo disse, Romanos 8, 29, para que nós fôssemos a imagem de Cristo. Por isso que a gente vê aqui, participante dele. Quando nós somos participante dele, nós manifestamos. Então nós começamos a ser formados a imagem de Cristo na terra. A imagem de Cristo na terra. A sua noiva, ele está vestindo a sua noiva com a palavra. A palavra é a vestimenta da noiva, da sua esposa, mas ela está meio descaracterizada. Por quê? Ela não tem reconhecido quem ela é. Então Moisés, Hebreus 11, 25, ele diz assim: ele preferiu ser maltratado pelo povo de Deus, porque pelo prêmio das recompensas, dos tesouros do Egito. Ele deixou tudo aquilo, os tesouros do Egito, mas ele preferiu o vitupério de Cristo, a vergonha de Cristo, sem dizer, não, eu sou um cristão. Mas hoje ser um cristão, anunciar que é uma cristã, parece que é um opróbrio. Então, por que Jesus diz, eu sou o caminho? Porque o caminho do prêmio, da soberana vocação, então você tem que caminhar em direção a esse prêmio, em direção ao Calvário, lembrar do Calvário todos os dias. Nós temos que fazer o quê? Disciplinar-se espiritualmente as nossas vidas. Disciplinar-se. Temos disciplina. Se você trabalha, quem trabalha aqui levanta a mão. Quem trabalha então, veja, vocês trabalham. Quem é que falta o trabalho? Não sei que esteja doente, caso contrário. Você não vai faltar o seu trabalho? Não, você tem a disciplina, você tem que trabalhar. E por que não colocar uma disciplina nas coisas espirituais? Nas coisas de Deus. Ter horário para Deus. Marcar um encontro com Deus. Meu Deus. Então a gente vê que disciplinar-se, através do jejum, da oração. Nós temos 3 pilares de treinamento. Aprenda isso. Nós acabamos de ler aqui, Isso aqui, se a gente começar a cavar, a gente vai ver que a oração tem que acompanhar com o jejum.
A gente vê que a leitura da palavra tem que acompanhar com a meditação. E a gente vê que a comunhão é com a ação de cristão. De que adianta você ler, jejuar, meditar, ter comunhão e não ter ação, mostrar quem você é? Ter os frutos de um cristão é como o metal que soa ou como o sino que tine, não vale nada. Nada. Porque nós temos que ter na prática. Não é teoria, não é somente no espiritual, é na prática. O cristianismo é ação na prática. Viver o que Jesus viveu, saber as palavras na alma, deixar mesmo ser compactado, cimentado nos nossos corações o que é ser um cristão. Então, assim como um atleta, ele treina diariamente. Meu Deus, se a gente fosse pegar, gente, você vai para as Olimpíadas, você vê as histórias de cada um, de cada pessoa, os treinamentos diários que aqueles atletas fazem é inacreditável. Quantas horas por dia nadando, pulando, jogando, fazendo tantas coisas. Por quê? Tem que treinar diariamente. Agora, se você recusa os excessos para alcançar uma medalha, então é assim o cristão. Se ele se nega a si mesmo para alcançar o prêmio, que nunca vai se corromper, ele fica para trás. Aí cumpre-se-á aquilo que Paulo está dizendo aqui. Apenas uma dispensação lhe é confiada. O evangelho seja pregado por honra, ou por desonra, ou por porfia, ou por fama, ou por boa fama. O importante que seja pregado, dizer, eu estou pregando, tá bom, pregue, apenas te foi confiado isso aí, mas lá no dia, diante dos olhos como chama de fogo, nem te conheço, aparta de mim, praticante de iniquidade. Mas tudo que eu fiz é iniquidade? Não, tudo que você fez é coisa boa, mas você não fez de coração, você fez para os prêmios aqui da terra, para ser visto pelos homens, como os fariseus. Os fariseus, tudo que fazia é para ser visto pelos homens. Gostava de se assentar nos primeiros lugares, gostava de fazer longas orações e jejuns para dizer que eram homens santos, mas por dentro eram o quê? Sepulcros caiados. Meu Deus. Porque o prêmio nosso, quando o Mose, o profeta diz que o Mose, ele teve um mal súbito e morreu. E foi levado para as regiões celestiais. Chegou lá, os anjos chegaram para ele com uma capa, um manto e uma coroa para ele. Ele disse assim: eu quero manto, eu quero coroa, deixe-me apenas olhar para ele. Deixe-me apenas olhar para ele. Quanto tempo faz, irmãos, você não olha para ele nas escrituras? Quanto tempo você não se quebranta, assim, abre sua Bíblia, diz assim: Senhor, eu quero olhar para Ti hoje, meu Deus. Eu quero olhar para Ti, Senhor. Eu quero que o Senhor fale comigo através da Tua palavra. Eu quero entrar na dimensão celestial. Eu quero pensar nas coisas que são de cima, Senhor. Oh, meu Deus, quanto tempo você não se aquieta? Você não se aquieta para Ele falar com você? Quanto tempo você não se aquieta? Então, nós devemos
está correndo para o prêmio eterno. Mas a gente vê muitos distraídos com coisas temporais, coisas efêmeras, né? Passageiras, né? Qual é o nosso foco? Qual é o nosso foco? Para que nós estamos aqui? Estamos sendo treinados para quê? Nós estamos numa grande batalha, uma grande batalha. Deus está nos ensinando a nós temos, como disse o apóstolo São Paulo aqui, as nossas milícias, as nossas armas, elas não são carnais, mas espirituais. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Existe um jovem, né? Uma história verídica ali nos Estados Unidos, chamado Christopher. Ele era um rapaz de 24 anos, muito rico, pegou toda a sua riqueza, tudo que ele tinha, fez uma doação, doou tudo. Ele abandonou a sua identidade do que ele era, o que ele tinha, o que ele possuía, e ele se dedicou a viver uma vida radical com a natureza, buscando um prêmio de liberdade, de paz, de realização, longe da sociedade. Para ele, a sociedade estava podre, que realmente está, né? Podre. Sociedade é uma sociedade hipócrita, medíocre, uma sociedade consumista. Tudo é a lei da aquisição, tudo é. Você é medido pelo que você tem, pelo que você busca, pelo que você é. E aí esse homem, ele foi para as selvas do Alasca, e ali ele começou a viver uma vida, né, no meio da mata, porque ele queria encontrar uma liberdade, uma paz verdadeira no coração dele. Sabe qual foi seu fracasso? Em 1992, ele ficou 2 anos nas matas do Alasca. História verdadeira. Sem suprimento, sem mapa adequado, ele começou a entrar, né? Só que o treinamento que ele teve foi insuficiente. Ele não buscou um treinamento para se adaptar àquela situação ali nas florestas, né? E aí ele ficou enfraquecido. Ele comeu muitas plantas venenosas e chegou a morrer. Mas quando ele morreu, seu corpo foi encontrado semanas depois. Uma lição muito grande que deixou para nós. Pouco antes dele morrer, ele escreveu em um papel: a felicidade só é real quando ela é compartilhada. Aí eu peguei essa frase e disse assim, ó, no meu coração: o cristianismo só é real quando ele é compartilhado, quando você faz algo para alguém, porque vida eterna é viver para os outros. Vida eterna é viver para os outros. Todos querem vida eterna, mas poucos estão vivendo para os outros, fazendo algo para alguém. Poucos. Então essa frase mostra que ele percebeu tarde demais que o prêmio que ele buscava não era real. Se ele estivesse longe das pessoas e do amor e da verdade. Cristão também pode ser enganado buscando prêmios errados. Cristão também pode ser enganado buscando prêmios errados. E aí a gente poderia enumerar quantos cristãos deixaram a palavra e foram buscar o sucesso,
Quantos cristãos se frustraram, porque ele pensava que o cristianismo era ser rico, era ter muito dinheiro, era ser famoso. Ele não se conteve em estar numa igrejinha pequenininha. Nós poderíamos pegar tantos quantos. O profeta fala o nome de vários. Elvis Presley foi um deles. Não quis ficar naquela pequena igrejinha da onde ele nasceu. Pat Boone, tantos outros, preferiu o sucesso, o dinheiro, os Cadillac. Teu irmão, faz muitos anos que eu não vejo, há uns 20 e poucos anos, ele aceitou a Cristo e, nossa, ele fez tanto com a felicidade. O irmão Cláudio, acho que alguns lembram dele aqui. Meu Deus, ele se frustrou, porque ele pensava que o evangelho ia promover para ele toda a sua ambição, tudo aquilo que ele almejava ser, né? Como Judas, né? O Judas, ele esperava, ele se frustrou, porque ele pensava que Jesus seria aquele que derrubaria o Império Romano, como derrubou, mas não derrubou da maneira que o Judas esperava, derrubou como as profecias falavam, que viria um que quebraria o jugo romano das nações, que viria uma pedra que rolava, que derrubaria aquela estátua que ali estava representando aquelas 4 nações, que a última estaria até o último dia, que seria o barro e o ferro, Roma. E esta pedra Cristo derrubará. Israel está se levantando também com uma pedra pesada. Quem é essa pedra pesada? É Cristo. E as nações vão se levantar. Estados Unidos já está se aliando com a Arábia Saudita e deixará Israel para trás. Aí vai ser seu declínio, porque ela ainda está de pé, porque honra Israel, e a quem honrar Israel, Deus honra. Quem desonrar Israel, Deus desonrará. Mas isso também é conosco. Quem nos honra um cristão, Cristo honra ele. Mas se nós mesmos não estamos honrando a Cristo, como que Cristo vai nos honrar? É uma dificuldade fazer algo para alguém. Eu nunca vi igual. Eu fui em Campo Limpo, aqui bem próximo, esses dias levar o irmão para interpretar. Eu vi um irmão, me envergonhou. Eu fiquei envergonhado. Deus me envergonhou. Eu vi uma vez, 2 vezes, 3 vezes aquele irmão saindo e buscar um na cadeira de roda, um outro ancião, buscar um jovem. Eu vendo com um carrinho velho, um Del Rey velho, caindo aos pedaços. Fiquei olhando, querendo ajudar o irmão. Falei, mas como que o pastor vai entender isso? Como é que o pastor vai entender isso? Ele mora próximo, ele já quis congregar conosco um tempo. O pastor não vai entender isso. Então você tem situação que você quer ajudar e você não faz porque vai ser mal entendido. Você vai ser mal entendido. Olha a situação que nós estamos vivendo, ao ponto de você não poder ajudar, porque eu sempre ajudava, de vez em quando, a igreja, ali auxiliando o pastor, mas sempre apanhava do povo. Tem gente que ia fazer melhor que o pastor, tem gente que ia fazer melhor do que o pastor, mas o pastor não fazia nada.
Como é que é fazer mais do que o pastor? Mas o pastor não fazia nada. Sucesso. Agora, como que um cristão faz? Ele começa a se isolar espiritualmente. Isolamento espiritual. Como que ele vai receber o treinamento de Deus para o aperto final, se ele não vem à igreja? Que o lugar que Deus escolheu é a igreja para treinar o seu povo. Mas ele se isola espiritualmente. Se isolou. Fica isolado. O pastor fica isolado. Aí ele pode ser o ditador, pode fazer o que quiser, pode ter governo humano, não tem ninguém para combater ele, ou tirar ele, ou refutar ele. Fica todo mundo ali, ó, aprisionado. Por isso que certos espíritos não gostam dos encontros de pastor, porque se ele tiver pecado lá, vai lhe ser falado na cara, como Paulo falou, na cara de Pedro. Imagine se não tivesse um encontro lá em Jerusalém, como é que Paulo ia refutar a Pedro? Se Pedro se isolasse, não tinha como. Ele ia continuar vivendo ali com os judeus e na prática ali com o gentil, querendo colocar a lei. Como é que é? Você vai ver aqui o que Paulo está ensinando aqui. Como é que ele fazia? Ele se fazia de judeu, mas para ganhar o judeu. Aqueles que estavam debaixo da lei. Então, nós precisamos, irmãos, de uma independência radical. Sabe o que é uma independência mesmo? Um reconhecimento mesmo. Sabe de quem nós somos, o que Deus tem nos dado para as coisas acontecerem. Marcos 8,36, Jesus disse assim, ó: de que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta ele ganhar o mundo inteiro? Quer prêmio, quer as coisas aqui na terra, quer tudo, mas e se ele perder a sua alma? Vai adiantar o quê? É o que nós lemos aqui no 16, nós lemos aqui no 16, porque se anuncia o evangelho não tem o que mudar, pois que me posta sobre, e ai de mim, se não, ai de mim, se não anunciar. Ai de nós, irmãos, ai de nós que professamos ser cristão e não estamos vivendo como cristão. Ai de nós, ai de nós. A coisa é muito séria, muito séria, seríssimo. Então, a gente vamos olhar que nos últimos dias a apostasia tem tomado conta de uma tal maneira, que as pessoas estão dentro da igreja, mas apostatada de Cristo. Apenas dentro da igreja, mas apostatada. A pessoa se fecha para ouvir o bom conselho de Deus, fecha os ouvidos, amontoa para si doutores conforme as seus próprios entendimentos, seus próprios pensamentos. Ele já tem seus doutores, ele não precisa de pastor, ele quer doutor, mas conforme aquilo que eles pensam. Eles estão querendo saciar-se o seu próprio desejo. Vamos ouvir o hino com a irmã Raquel, né? Com a irmã Raquel. E realmente esse assunto ele é de muita valia para nós, né? Eu vou ver se uma hora a gente fala um pouquinho mais sobre, né, a tabela, né? A tabela de prêmios. Vou trazer uma mensagem para nós sobre a tabela de prêmios. O que é que Deus, né? O que é que Deus falou para nós? O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Meu Deus, vida eterna, né? Viver eternamente, longe desse sofrimento terreno, né? A coroa da vida, né? A herança no reino de Deus. Nós vamos falar sobre a herança no reino de Deus, a paz, a alegria eterna, né? Quando o Senhor enxugar dos nossos olhos as lágrimas, aquelas lágrimas de gozo, de felicidade,
sabe? E nós chorando de tanto gozo, de tanta alegria, o próprio Jesus vai enxugar e dizer: não chores mais, porque tudo tem passado, amém? Tudo tem passado. Meu Deus, é bom demais, né? E gente, você quer coisa melhor do que nós já recebemos o prêmio, a justificação dos nossos pecados? Nós somos lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, como nós deveríamos viver assim mesmo, vidas impactantes na presença de Deus, em alegria, em gozo. Amém. Possamos te adorar. Quero
Deus. Olha, a não ficar. O profeta disse na junção do tempo, como disse o poeta, parágrafo 72, ó. Devo eu ser levado ao céu em uma cama de rosas, enquanto outros lutaram para ganhar o prêmio e navegaram através de mares de sangue? Devo eu ser levado ao céu numa cama de rosas? Uma vida larga. O pessoal pensa que o cristianismo é vida larga. Jesus nunca disse isso. Disse que o caminho é estreito, é apertado e ainda tem espinho, que a gente vai ter aflição, a gente vai ter luta, vai ter que pregar força para alcançar o reino de Deus. A Bíblia diz que, meu Deus, pela fé eles venceram reinos, e a igreja tem que vencer reinos, o reino de Satanás, o reino das enfermidades, dos espíritos, das pragas, das maldições. Nós temos que vencer. Eles venceram pela fé. Eles venceram, eles alcançaram justiça, eles alcançaram a promessa, fecharam a boca dos leões, venceram o fio da espada. Meu Deus, da fraqueza eles tiraram força. Na mensagem perfeita força por perfeita debilidade, o profeta disse: a igreja fala muito de sua fraqueza e se esquece da força e do poder de Deus. A gente fala muito da nossa fraqueza. Eu sou fraco, mas você tem um Deus forte e é poderoso na batalha. Enquanto outros ganharam o prêmio, navegaram através de mares de sangue. Meu Deus, cadeias, prisões. Nossos irmãos foram mortos nas arenas. Nossas irmãs foram queimados seus cabelos para iluminar as arenas, para esse evangelho chegar até nós. E o que nós estamos fazendo com ele, essa Bíblia é um prêmio para nós. O que nós estamos fazendo com esse prêmio? Deus não promete facilidade. O evangelho de facilidade está aí. O evangelho de comodidade está aí. A mensagem sendo pregada, torcida, está aí. Só não vê quem não quer. Deus não promete facilidade e prosperidade, mas Ele promete graça para suportar em todo o tempo. É a graça que nós estamos buscando. É a graça, irmão, que nós estamos buscando. Que Deus realmente possa nos dar graça, força, estímulo. Esse é o verdadeiro prêmio em que nós devemos colocar os nossos corações, porque muitos dos nossos irmãos, meu Deus, sofreram, e esse aperto que a noiva irá passar. Deus está dando treinamento para nós passarmos no aperto final, e aqueles que rejeitar o treinamento de Deus não vai ter força para suportar as provas. O Espírito Santo não virá naqueles que não recebeu o treinamento de Deus. Deus enviou um profeta para preparar o povo com a palavra, para que essa igreja seja o exército de Deus vivo. Mas muitos são chamados, mas os escolhidos são poucos. E o Espírito Santo vai vir nesses poucos que perseveraram, que acreditaram, que confiaram, que estão aptos a resistir o poder do mal. Porque o poder do mal batizará a terra. Mas aqueles que têm o sinal, Ezequiel 9, aqueles que estão gemendo, sofrendo, não estão compartilhando
do sofrimento, das dores das pessoas, do mundo. Nós devemos olhar com esse mundo um olhar de compaixão, de misericórdia, mas ainda há muita injustiça, muita carnalidade dentro de nós, se esquecendo de onde Deus nos tirou. Nós temos que olhar para este mundo como Cristo olhou. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quando te ferirem, quando te perseguirem, quando te machucarem, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O Jonas, vem aqui cantar o hino e faz a oração final para nós irmos embora. Sábado é dia 31, não haverá ceia aqui, tá bom? Nossa ceia será no dia 8, que é no próximo sábado, tá bom? Sábado agora é 31, então não haverá ceia, haverá somente no dia 8, no outro sábado, ok? Também em Carapicuíba não haverá ceia no domingo, será no dia 9, no outro domingo. Então, amanhã nós teremos escola dominical. Nós vamos ter um período, tá? Nós vamos ter um período de 40 minutos com os jovens. Antes da pregação oficial, nós vamos ter uma palavra com os jovens amanhã. Então, faça um esforço, né? Para vocês estarem lá amanhã, tá bom, irmã Isabelle? E depois da escola, eu quero ter uma reunião com você, com o Beto, com os jovens, né? E perguntar para vocês se vocês estão dispostos, né? Estão dispostos a ser participante do Evangelho, ser participante de anunciar as boas novas de salvação. Amém? Então vamos contar aí com vocês. O Jonas está treinando ali, né? Então a gente vai força jovem, né? O apóstolo João disse: jovens, vós sois fortes no Senhor. A força da igreja está nos jovens, mas os jovens estão com os ombros caídos e com os joelhos dobrados. O joelho tem que estar, né, em oração. Mas nós vamos, né? Aleluia, que mensagem maravilhosa, né, irmãos? Eu falei um pouquinho no grupo, eu não sei se o irmão Gladys viu, né? Não, não. Jesus, o que é mais importante para nós, né? Olha que, pode falar, irmão? Temos tempo? Pode falar um pouquinho? Olha que coisa, é que dá vontade, né? A pregação entra de nós. Às vezes o pastor está pregando e a gente fala de lá, porque a pregação está aqui, a gente... Então Jesus, irmãos, ele contou uma parábola assim, né? Do Espírito Santo. Ele falou, um pai. E olha que coisa tremenda, irmão. Irmão, a gente olhando a palavra de Deus, tem cada profundidade quando Deus nos revela, que a gente passa por alto. E daqui a pouco, quando você está com sede, querendo algo de Deus, Deus vem e te traz uma mensagem. Ele fala, olha que coisa maravilhosa. Ele pegou o natural, de um pai natural, para explicar o pai espiritual. O que nós devemos pedir a Deus, irmãos? Algo espiritual, que é o que nós vamos precisar para o final. E o mais interessante, irmão Gladys, a gente começa a mergulhar nas escrituras e olhar os acontecimentos mundial, e Deus mostra isso para a igreja. É somente a igreja que Deus vai arrebatar que está vendo essas coisas. Aí você vê que quando ele conta parábolas das 10 virgens, foi bem quase ele chegando que a igreja estava dormindo. Meu irmão, que coisa tremenda. Quase na vinda dele, irmão, a igreja estava cochilando. Mas ela não deixou de ser a escolhida e não deixou de ser a que vai ser arrebatada. Não deixou de ser, por mais que estava cochilando, mas ela estava com azeite. Ela tinha um azeite. Ela adormeceu, mas com azeite. Então o importante é você adormecer com azeite. Com azeite. Mas olha que coisa tremenda. Ele fez essa afirmação. Ele falou assim, ó. Ele falou assim: o vosso pai, quando você pede a coisa, aí ele começou com as coisas naturais. Quando você pede um pão, ele não vai te dar uma pedra. Quando você pedir um peixe, ele não vai te dar uma serpente. Quanto mais o Pai Celestial te dará o Espírito Santo. Olha, ele aplicou o Pai natural com as coisas natural, e o Pai Celestial, ele aplicou o que nós devemos pedir, são coisas espirituais. Porque o alimento não vai fazer diferença para nós no dia da perseguição. Não vai. Vai ser tudo o inverso. As pessoas vão ver o sofrimento, vão pedir o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não vai estar mais aqui. Eles vão ter fartura, porque eles vão aceitar a marca da besta. E a igreja não, vai ser saciada
com o Espírito Santo, pedir o alimento, e o alimento vai vir para nós, porque ele não vai. Então o mais importante nós é receber o Espírito Santo. E é isso que nós temos que pedir diariamente, as coisas espirituais, não é verdade? E outra coisa interessante que o senhor falou foi sobre a visão do profeta. Tem mais outra coisa ainda. Quando ele foi pedir para aqueles esquilos aparecer, ele falou: esquilo aparece. Deus falou: não é assim, você tem que falar de que direção você quer que venha. Então as coisas de Deus, ela é tudo em ordem, não é verdade? Então, irmãos, se vocês estão passando por luta, nós estamos no caminho correto. Vai haver a última, não é verdade? Mas o importante é que nós tenhamos o Consolador, porque o mundo, irmão, irmão, a era de Laodiceia, a gente vê que só tem um pouquinho de luz, irmão Isabel. É uma pequena igreja. Eu estava lendo uma mensagem, nós devemos que ela é bem pequenininha, e tem muitas e muitas coisas interessante que a gente estamos captando no tempo que nós estamos vivendo, né? Não é verdade? Tá bom? Então o irmão Gás falou, vamos tentar. Vocês sabem que eu não sei cantar, mas eu gosto de cantar, porque quando eu estava no mundo, irmãos, eu cantava, eu dançava, sabe? Mas eu sabia que eu não sabia. Mas o importante é que Deus possa receber nossa pequena, humilde adoração, né? Vocês podem me ajudar? Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Não tem. Tá diferente aqui, vai. Pode continuar. Como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva sua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a figueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegavam do céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, aleluia, glória a Deus. Reaviva tua igreja de novo. Aleluia! Faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos.
Deus amado e Pai celestial, precisamos da Tua presença, precisamos do Teu Espírito Santo. Há uma guerra aqui na terra para enfrentar, Senhor. E sem o Senhor Jesus nós seremos derrotados. Mas com a Tua presença, com o Senhor por nós e em nós, com certeza a vitória é garantida, Senhor. Nos ajude a andar mais em espírito como a Tua palavra, Senhor. Obrigado por essa instrução. Nós sabemos que nós estamos sendo treinados, Senhor. Nós estamos cada vez, parece, se afastando da Tua presença. Mas nesta noite nós sentimos de Deus que nós devemos se aproximar mais do Senhor. Nós vemos muitos esforços, Senhor. Oh Deus, nós sabemos que a Tua vontade é se aproximar de nós. Como o Senhor tem dito em Tua palavra: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Senhor, nós temos sofrido muito aqui na terra, mas nós temos um Consolador, e esse é o Espírito Santo. Eu peço que o Senhor possa ajudar do mais frágil até o mais forte, e que o Senhor venha nos visitar. Um dia desses, ó Deus, nós sabemos que o batismo com o Espírito Santo mundial há de acontecer, e muitas coisas, muitas maravilhas vão acontecer. E eu tenho uma convicção, eu tenho uma fé, Jesus, que esse tempo que nós estamos passando de escravidão vai acabar. Eu tenho certeza disso, Jesus, e eu já estou trabalhando de olho, de chegar para o meu patrão e dizer: oh, obrigado pelos dias que você tem me recebido, mas eu não preciso mais deste trabalho, porque o Senhor Jesus está próximo de mim nos buscar. Em nome do Senhor Jesus, abençoe a cada irmão e a cada irmã que está aqui presente, em busca de melhoria para o Senhor, que nós possamos sair daqui melhores, porque é para isso que nós estamos aqui, não ser melhores, mas ser uma pessoa mais humilde diante da Tua presença. Abençoe o pastor Gladys e a cada um aqui presente, em nome do Senhor Jesus. Eu queria ver. Vamos repetir? Vamos. Enquanto o irmão Jonas canta novamente, né? Diga para o seu irmão, sua irmã: Deus te abençoe. O irmão Luiz vem aqui à frente, né? Eu gostaria de fazer uma oração por ele. Quase morreu, né? Quase morreu essa semana. Vamos orar pelo nosso irmão. Jesus, nós nunca descremos o Teu poder, nós muitas vezes não entendemos de muitas coisas, mas nós sabemos que uma coisa é certa, que o Senhor é curador, o Senhor é restaurador, o Senhor restaurou o Carol, Pai, e Sara, no caminho no deserto o Senhor fez vários milagres, várias maravilhas. O Senhor cuidou do corpo dos israelitas naquela caminhada, Jesus. Cuide aqui também de nós, nós te imploramos, Jesus, venha fazer um milagre em nós. Oh Deus, aumentaria a nossa fé. O Senhor tem feito tantos milagres, através de Oral Roberts, William Brandon. Oh Deus, ei, está aí o testemunho dele de quantos milagres o Senhor operou. E nós, Senhor, não nos despreze, precisamos do Senhor. Perdoe os nossos pecados, nossos erros, nossas incredulidades. Venha manifestar em nós o Teu poder diante da Tua presença. Estamos aqui nos humilhando, ó Pai. Pedimos que o Senhor venha fazer esse milagre. Aleluia. Aleluia.